É a destruição da destruição, é o ápice né, é a essência de destruir do feminismo. Então isso é muito realmente triste e dificilmente tem um retorno, entendeu? Eu não sou aquele tipo de cara que fica imaginando a bolha misândrica vai fazer as mulheres tomarem consciência e se enxergarem na sociedade de forma, né, de forma plena e voltar a assumir o seu papel, né, real no mundo e tal. Isso aí não vai acontecer, sinceramente não vai acontecer. A bolha misânica vai estourar, os homens irão aprender a se virar sozinhos, pelo menos é o que eu espero, é o que eu desejo. E sabe, eu acho que é uma coisa sem volta. As mulheres, mesmo que percebam que estão ferradas sem os homens, né? O peixe precisa da bicicleta sim. Mesmo assim, depois que os homens acostumarem a, a viver a própria vida e tocar o rumo adiante, dificilmente eles vão querer alguma coisa séria. Vai ser, sabe, é aquela história do suco não vale a espremida, né? The juice don't worth the squeeze. É aquela história, não vale a pena o transtorno, o custo, o consumo emocional que o homem tem de estar envolvido com a mulher, não vale a pena para poder ter 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de sexo, enfim. É mais jogo ir na GP, entendeu? E a tendência para o futuro é isso se vulgarizar muito, muito mais do que já é. Então, o sexo pago, o sexo fácil, capaz de ser muito mais acessível no futuro. Às vezes até em preços até mais barato. Então, o cara vai deixar de ter a paz dele, vai deixar de ter a paz de espírito, a segurança econômica, né? A proteção social para poder se envolver com alguma mulher que tem, né, que tem a faca e o queijo na mão para poder destruir a vida dele, e você não tem o alcance para poder enxergar a moral, a ética dessa mulher, o nível de moral e ética que ela tem, se é que ela tem. É, ontem mesmo eu estava vendo aqui no MGTOW TV uma publicação que um rapaz fez de uma reportagem lá de Curitiba, onde o rapaz de 17 anos foi morto pela peguete dele. Ela queria que ele fosse embora da casa e simplesmente ela inventou lá uma história de que ele tinha estuprado ela, arrumou lá uns capanguinhas lá, uns bandidinhos e foi lá e mataram o cara, 17 anos de idade, né? Simplesmente ele morreu porque estava vivo, né? É aquela história, né? Se existe feminicídio, a mulher ser morta porque ela era mulher, então nesse caso desse rapaz ali ficou muito claro o machocídio, né? Ele foi morto simplesmente porque era homem. Então, assim, é o nível de depravação que está na nossa sociedade e cabe a cada um de nós, homens, se proteger, se resguardar e estar muito atento para a dinâmica atual e a dinâmica futura da sociedade, né? A situação que os homens estão sendo é, colocados, né? Então, assim, questão de autoproteção mesmo, você seguir o próprio caminho e, né, se afastar dessa sociedade misândrica e realmente buscar desenvolvimento pessoal, buscar desenvolvimento emocional. Eu estava vendo agora um vídeo do Raccoon também ontem e estava contando o caso de alguns MGTOWs que viraram a casaca e começaram a defender tradicionalismo, começaram a defender igualitarianismo, né, do homem voltar a senzala e cuidar das mulheres e tal, né, realmente umas coisas que é triste de ver. Você imaginar um cara, né, que toma Red Pill, que sabe como é que o mundo é, como é que o mundo funciona, o cara vai e produz canal, né, cria um canal de internet para produzir conteúdo e disseminar o conhecimento né, real, né, do que está acontecendo no mundo. Aí de repente esse cara chega a certo momento da vida dele, por sabe-se lá quais razões, aí dá uma bola fora e volta, né, entrega os pontos. Ah, não, pessoal, não, peraí, vamos voltar para, né, ficar bajulando as mulheres e tal. Era o exemplo que o Raccoon estava dando de alguns canais, principalmente estrangeiros, né? E aí tava lá falando sobre por que talvez esses caras fizeram isso, né? Aí tá contando lá que esses canais internacionais que esses caras cometeram esses vacilos, um desses caras tinha filhas,
né, e é um coroa, né, e tinha filhos, então pode ser que, sei lá, chegou um certo momento da vida dele, ele com a idade já mais avançada e viu que no, né, o mundo tá de perna pro ar e ficou, olhou para as filhas dele e pensou, opa, peraí, se eu conscientizar os homens da Red Pill, as minhas dondoquinhas, né, estão com o futuro delas comprometido, então, opa, peraí, volta todo mundo pra senzala, cambada. Essa história de seguir o próprio caminho é bobagem. Aí tava lá, né, disseminando contra a Red Pill. Então, assim, isso é uma coisa realmente também da pessoa ter bem constituída a sua segurança emocional, o seu entendimento emocional, o seu amadurecimento emocional, para não ter esse tipo de babaquice, né? De repente chegar lá na frente, você já está com a Red Pill tomada, sabendo como é que o mundo funciona, saber como é que as mulheres são, como é que elas agem, e de repente você andar para trás lá na frente, ah não, peraí, vou voltar para a senzala. Então, realmente, a questão de tomar Red Pill e de perceber o mundo, eu acho que envolve um amadurecimento em vários campos do homem. Amadurecimento econômico, social, emocional, né? Então, um cara dedicado à sua própria essência, né, cuidando da sua própria vida, seguindo o seu próprio caminho, ele tem que estabelecer realmente uma rota de sucesso para ele se consolidar bem na carreira, no trabalho, ter né, bem resolvido sua parte emocional também, para de repente qualquer sorrisinho de mulher por aí, qualquer perninha, né, à mostra com uma sainha curta, o cara já não fica pensando, opa, senzala, lá vou eu. Realmente a pessoa tem que estar muito segura de si para poder encher a boca e falar, não, o Red Pill está tomado, meu caminho está sendo seguido, né, meu próprio caminho. E a Red Pill tem que ser tomada todos os dias, tá? Não se enganem, não se enganem. É... Como é que eu vou falar? Todo dia a pessoa tem que realmente ver como é que as coisas estão, observar, né, no seu dia a dia mesmo. No meu trabalho, por exemplo, eu falo muito aqui do meu trabalho é uma fonte de Red Pill constante, e não só meu trabalho, se você botar o nariz na rua, você vai ver uma mulher com o narizão em pé falando bobagem pro marido, tratando ele como se fosse um empregado e tal, isso, em qualquer lugar, se você ligar a televisão, então você vai ver Red Pill de 5 minutos. Então simplesmente o homem tem que tomar Red Pill estando atento ao que acontece com ele no dia a dia. E buscando conhecimento, buscando desenvolver, né, e ter sempre o ponto do momento, né, o que está bombando no momento, você tem que estar sempre ligado. Por exemplo, eu fiz um vídeo ontem falando os efeitos que o coronavírus, né, e a questão da quarentena, o que isso está provocando nas redes no site de relacionamento, né? Um monte de mulher está se movimentando nas redes de relacionamento, coisa que elas não estavam fazendo antes, tentando encostar já, né, criar uma rota de fuga, encostar em alguém por conta dessa crise que o coronavírus está trazendo. Então, assim, na hora que as mulheres se veem na ameaça de sufoco, elas já correm para tentar encontrar um gadão provedor. Então eu estava abrindo os olhos das pessoas ontem, olha, fica esperto no site de relacionamento que está tendo uma movimentação gigantesca das mulheres aí agora, porque elas precisam encontrar um otário para bancar elas. Então é esse tipo de atualização que eu estou falando que a pessoa tem que estar sempre ligada, sempre tem que estar prestando atenção, percebendo a dinâmica da sociedade para poder se manter protegido, né? Até mesmo por questões de lei, igual o Dom Santos sempre atualiza, que sempre comenta as novas leis que estão em vigor ou que estão em tramitação. E isso, né, faz a gente estar ligado, faz a gente estar protegido, né? Para não cair em uma armadilha dessa sociedade misândrica. Mas o Red Bull tem que ser tomado todo dia. Você sempre tem que ter um momentinho ali de refletir sobre como o mundo tá sendo, pegar um conteúdo, eu tenho alguns conteúdos salvados aqui no computador, que eu sempre estou revendo. O Raccoon mesmo, tem uns vídeos aqui clássicos do Raccoon que eu vejo praticamente todo dia. Ah, mas você já sabe o conteúdo, às vezes eu até falo o que ele vai falar no vídeo, assim, eu assistindo o vídeo, eu já vou ditando as palavras do que ele vai falar, de tanto que eu já assisti os vídeos. Mas por quê? São alguns vídeos chaves, sabe, que massificam, né, a nossa visão sobre o que acontece no mundo, entendeu? Porque se você não se manter atualizado,
a Matrix ela meio que convida você para voltar, sabe? A gente foi criado no mundo, né, desde pequeno, ensinando essas bobagens de romantismo, de que a mulher é praticamente um ser santo e tal. E é difícil você enxergar a realidade. Você precisa todo dia ficar alimentando aquilo, né? Para que você de repente não seja levado por uma comoção social, porque eu volto a dizer, você sai na rua, você vê a mulher com o nariz em pé falando bobagem pro cara. Você liga a televisão, você vê coisas feministas, né? Reportagens de forma construídas de forma feminista. Você vê uma novela que fala, ensina como se o feminismo fosse algo bacaninha. Então, assim, nós temos a sociedade ali fora que constrói tudo de errado que você pode imaginar. Então a gente tem que respirar fundo e falar, não, eu não sou aquilo. E aquilo ali não é real. Aquilo ali é uma construção social que eles estão tentando fazer, vingar e não vai vingar. Então, realmente, a Red Pill tem que ser tomada todos os dias, porque em algum momento você acaba se sentindo meio balançado, né? Tem vezes que eu me pego, por exemplo, falando não, né? Pensando coisas que eu fico pensando, opa, peraí, tá maluco? Aí, sabe, você se sentir um idiota, peraí, como é que é essa altura do campeonato a mente da gente meio que puxa para algo que está direcionado à Matrix? Pô, eu já tenho a capacidade de perceber o que está acontecendo, eu já tenho a capacidade de enxergar lá na frente. Não tem essa história. Então, assim, isso acontece, por exemplo, vou dar um exemplo bem sutil aqui. Você tá andando na rua e sei lá, tem um carro com o pneu furado e a mulher tá lá, né? Olhando pro pneu, olhando para o macaco, olhando pro step, não sabe, né, onde aquelas coisas se conectam. Aí, pô, a Matrix já convida a gente a ir lá ajudar, né? Não, tipo, eu vou lá trocar o pneu do carro da mulher, mas peraí. Aí, né, a Red Pill tem que descer. Opa, peraí, não existe essa história. Ela é independente, ela é empoderada, não é? Ela precisa de um homem igual um homem precisa, igual um peixe precisa da bicicleta. Não tem que ir lá ajudar a Dondoca, ela que se vire. Ou ela vai arrumar um outro otário para trocar o pneu dela, ou ela vai botar a mãozinha dela lá e vai trocar o pneu, né? Vai botar o macaco embaixo do carro e vai mostrar o empoderamento dela, né, empoderada. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que estar sempre atento todos os dias, para a gente não ir, não ser puxado para Matrix. Beleza? É isso aí, galera. Abração e vamos lá.